Bom dia! Mais uma vez com vocês, meditando nessa manhãzinha na Palavra de Deus, aqui em Gênesis, capítulo 11, e depois nós vamos lá para Atos, capítulo 2. Vamos ver um paralelo, uma diferença entre o que é unidade e o que é uniformidade. Por exemplo, uniformidade na Bíblia. O que é condenado por Deus se encontra no capítulo 11 de Gênesis, na Torre de Babel. Babel é um ícone, é o símbolo da uniformidade, ou do sistema humano que quer uniformizar tudo, o sistema de império que quer a tudo uniformizar. Ora, a terra, como está escrito, era de uma só linguagem e uma só maneira de falar, uniformidade. Sucedeu que, partindo todos do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram todos uns aos outros, todos vivendo juntos no mesmo lugar: vinde, façamos tijolos e os queimemos bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa, e disseram: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não mais sejamos espalhados por toda a terra. Parece um propósito excelente, maravilhoso. Vamos fazer aqui uma cidade, uma torre, cujo topo chega aos céus. Logo depois do dilúvio, eles estavam preocupados se a terra não seria de novo destruída através da água, do juízo de Deus. Então, vamos fazer uma torre. Se vier o dilúvio, nós subimos a torre. E vamos fazer um nome. Vamos ficar todos juntos, uniformes. Ora, eis que o Senhor disse: o povo é um, uniformidade. Tem uma mesma língua, uniformidade. Isso é apenas o começo do que começam a fazer. Não haverá restrição para tudo que intentarem. Confundamos a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Aquele projeto humano de uniformidade foi condenado por Deus, e a forma de Deus frustrar aquele projeto foi confundindo as línguas e dividindo as línguas deles. A origem de várias línguas se deu no Vale de Sinar, naquele ícone chamado Babel ou Babilônia. Babilônia é o símbolo do sistema humano uniforme, de uma mesma mentalidade, de uma mesma maneira. Esse sistema que já dominou o mundo e é chamado do sistema da besta. O sistema da besta compõe-se de 7 cabeças, como nós já dissemos em outras ministrações. Uma delas é a Síria, onde tentou se uniformizar todos os povos. Outro foi Babel, Babilônia, que também tentou uniformizar todos os povos. O outro foi o sistema dos medos, dos persas,
dos gregos e o último foi o romano. Todos os sistemas tentando uniformizar, ensinando a mesma língua, tentando dominar sobre os povos, anulando a cultura de cada reino. O sistema imperial é muito diferente do sistema de reino. O sistema de Deus é o sistema de reino, onde se respeita a cultura de cada um, onde se respeita os costumes de cada um, a maneira de cada um. O sistema imperial impõe, e ele, por isso, foi ali já no princípio condenado por Deus. Agora, se nós formos lá para o livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ver a mesma coisa acontecendo, uma coisa interessante acontecendo. Ora, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui falando dos discípulos de Jesus. Jesus tinha dado uma ordem quando ele subiu aos céus. Ele disse para os seus discípulos: ide para Jerusalém, ficai ali, até que do alto sejais revestidos de poder. E naquele dia, 49 dias depois da Páscoa, chamado festa do Pentecostes, ou 7 semanas depois da Páscoa, estavam ali os discípulos reunidos, em torno de 120 pessoas. De repente veio dos céus um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, habitava em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia na sua própria língua. Queridos, que coisa tremenda! No dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo prometido por Jesus. Aliás, Jesus morreu na cruz para nos purificar, para nos tornar limpos o suficiente para recebermos o Espírito Santo. O Espírito Santo que falava no Velho Testamento, agora habitaria dentro daqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo. Um evento tremendo, maravilhoso. E naquele evento, línguas diferentes de cada nação da terra, daqueles judeus onde moravam, línguas de todas as nações, foram repartidas entre os discípulos, como no dia do vale de Sinar, no dia de Babilônia, de Babel. Só que aqui o efeito foi diferente. Se ajuntaram. Lá em Babel se espalharam. Aqui se ajuntaram. Aqui mostra um evento diferente. É o início da igreja. A igreja, o contrário de Babel, de Babilônia, é um lugar de unidade. Paulo, comparando a igreja a um corpo humano, ele disse: olha, cada corpo humano tem vários membros diferentes e cada um tem a sua função diferenciada. Um é pé, um é mão, um é olho, um é boca, um é ouvido. Cada um tem a sua função, mas todos estão interligados em unidade. Eles não são uniformes. Eles não fazem a mesma coisa. Eles são diferentes,
mas estão interligados. Era isso que Deus queria, esse é o projeto de Deus. Lá em Efésios capítulo 3, está escrito que esse mistério que foi guardado às 7 chaves por Deus, foi revelado nesses últimos dias, é que através da igreja, toda a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida, dos principados e potestades, eles ficariam maravilhados, os anjos, os poderes dos céus e da terra ficariam maravilhados com a igreja. Esse evento em Pentecostes marcou o início da igreja, um lugar de unidade, um lugar onde se respeita as diferenças, um lugar onde representa a sucursal do reino de Deus, a embaixada do reino de Deus na terra, a igreja do Senhor. Jesus disse: olha, levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não mais prevalecerão contra ela. A igreja, queridos, é o lugar da unidade. Jesus orou pela unidade. Pai, faze-os um, para que o mundo creia. Unidade, onde há respeito, onde há consideração, onde há amor, onde há esse lugar, onde os diferentes, onde dons diferentes, onde ministérios diferentes, onde ênfases diferentes podem estar interligadas pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que essa palavra te abençoe e que você descubra qual o seu dom, qual o seu talento, qual o seu ministério. Cada pessoa é única. A Bíblia diz, olha, o dom, os ministérios, o dom do Espírito Santo foi dado a cada um para um fim proveitoso, para um fim útil, para algo útil. Cada um é diferente e Deus respeita cada um. É uma multiforme sabedoria de Deus. Deus não suporta, não tolera a uniformidade, onde um quer prevalecer sobre o outro. Deus não suporta isso. Deus nos chamou para a unidade, queridos. Que Deus te abençoe neste dia.